Olá, gente, tudo bem? Bom, mais um exercício aqui de geometria plana, tá? Uma questão bem comum aí nas provas, calcular ou determinar a soma dos ângulos internos de uma figura plana, tá? É um tema muito recorrente aí nas provas e bem tranquilo de fazer, tá? Ó, em determinado ano, as moedas de 25 centavos tinham numa de suas faces um polígono regular com 7 lados, tá? Polígono regular. Essa é uma palavra muito importante na geometria plana. Professor, por quê? Porque quando esse sobrenome regular acompanha uma figura plana, isso significa que os lados são iguais e os ângulos também são iguais. Então, figura regular, você já pode concluir duas coisas. Os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Professor, e existe figura de lados iguais em que os ângulos não sejam iguais? Existe. O losango, por exemplo, é um caso, tá? Então fiquem atentos. Se eu disser que a figura é né, se eu disser que o polígono é regular, você já pode concluir de imediato. Os lados e os ângulos são iguais. Bom, então vamos lá. O que ele quer que a gente faça? Quanto vale a soma dos ângulos internos desse polígono de 7 lados, tá? É o heptágono, certo? O polígono que tem 7 lados, nós temos o hexágono, que são 6, e o heptágono, que tem 7 lados, o octógono tem 8 lados e por aí vai. São os nomes, é uma classificação em relação aos lados. Soma de ângulos internos de uma figura, de um polígono, né, de uma figura plana, pessoal, é bem tranquilo da gente fazer. Existe uma formulazinha que a gente pode aplicar, ela é direta, ou então você pode usar um raciocínio que é o seguinte, tá? A gente pode dividir essa figura, aliás, a forma ela nasce exatamente daqui. Veja, a gente pode, já que é um polígono, e o polígono é formado por lados, né, por segmentos retos, a gente pode dividir esse polígono em triângulos. Agora, uma quantidade mínima de triângulos, não vai ficar cruzando as linhas aí que você vai achar infinitos triângulos, tá? Você divide essa figura aqui em uma quantidade mínima de triângulos, pega um dos vértices e vai ligando os demais. E o que a gente conclui? Ó, quantos triângulos eu encontrei aqui quando eu fiz essa divisão? Escolhi um dos vértices e saí ligando os vértices, né? Aqui um a um até formar os triângulos. É claro que aqui eu não consigo formar triângulo, então esse vértice eu não ligo. Um triângulo, 2, 3, 4, 5. Aí você tem que lembrar que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, somar, né, os ângulos internos dessa figura é o mesmo que somar os ângulos internos de 5 triângulos. Então, veja que eu dividi essa figura em 5 triângulos. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, uma primeira opção aqui para soma. A gente pode falar que essa soma vai ser igual a 5 vezes 180. Gente, 5 vezes 180 é exatamente 900. Ou seja, 900 graus é a soma dos ângulos internos do heptágono, certo? Essa figura que tem 7 lados. Ele pediu para somar. Esse exercício, você ainda teria, o examinador, se fosse o caso, ele ainda poderia perguntar qual é o valor de cada ângulo desse aqui, olha. Por que ele pode perguntar? Porque como a figura é regular, todos esses ângulos são iguais. E para isso, bastaria você dividir isso aqui por 7, tá bom? Mas ele não questionou isso, eu estou comentando aqui porque, claro, a gente está estudando e pode ser que uma outra questão isso seja abordado. E aqui eu vou mostrar a vocês um segundo modo de responder. Na verdade, é quase a mesma coisa, só que é utilizando a fórmula. Isso aqui é bom que a gente relembra a fórmula. Como que funciona a forma que soma os ângulos internos de um polígono? Você vai pegar n menos 2. Professor, quem que é o n? O n é o número de lados. Quantos lados essa figura tem? 7. Quanto que é 7 menos 2? 5. Viram? Na verdade, essa expressão ela acaba trabalhando também com o número de triângulos internos da figura. Basicamente é isso que ela faz. E multiplica por 180. Pronto. É basicamente isso. Então, essa soma, se você for aplicar a fórmula, seria o quê? 7 menos 2, está aqui, vezes 180. Tá bom? Essa soma vai ser igual, novamente, 5 vezes 180, e a gente já sabe
que o resultado dessa multiplicação corresponde a 900 graus, confirmando aí a nossa alternativa B. Ok, pessoal? Então é isso. Até o próximo exercício.